Tem que esperar um pouquinho porque toque na tela para acessar os controles de vídeo. Não sei quais são os controles de vídeo. Isso aí? Isso aí. Bom dia para vocês. Hoje aqui a gente vai começar a nossa live. A gente pretende fazer de vez em quando uma live dessa, que é o café da manhã com as irmãs bebês, ó. Isso aí. É Tem 10 café e pouco mesmo, da hein? manhã, mas é café da manhã. Não é coisa de Globo, não. Tem café mesmo, né? É, quem conhece a Bianca sabe que ela tem a fama de 10, 11 horas da manhã, tá de roupão ainda. Então hoje a gente vai fazer essa brincadeira com vocês, que é o café da manhã com as irmãs bebês. Isso aí. E o assunto de hoje vai ser sobre custos de obra. A nossa ideia aqui é passar para vocês, não é assim, tantos reais por metro quadrado. É a gente falar quanto varia isso, quanto depende, é o que a gente sempre fala, né? Sempre vai Oi, variar. Marielle, deixa eu só dar um oi ali para as meninas, Thaís, a Marielle. Então, hoje a gente se pegou de surpresa aqui, porque a gente estava com preguiça de fazer live ultimamente. E antes da pandemia, quem sabe, a gente fazia muito, quem conhece a gente fazia live todas as semanas. Aí a gente acabou deixando de lado com tanta loucura acontecendo. E hoje, assim, tá indo no susto. Já saiu uma semana passada, né? Agora saiu de novo. Então, e tá antes bom. era live com vinho e agora vai ser café da manhã. Isso aí. Então vamos lá. Bom dia. A nossa conversa então vai ser o custo de obra, né? Vamos começar a falar. Então vai depender já se a gente vai estar falando de casa, se a gente está falando de uma situação comercial. Vamos falar de casa então. Ótimo. Como é que é o terreno? O terreno é inclinado? Não é inclinado? Eu preciso de um muro de arrimo com o vizinho? Não preciso. Então são as variáveis que vão dizer quanto que vai custar uma obra. Então eu tenho terrenos diferentes e a mesma casa são custos diferentes, porque a gente tem necessidades de cada uma. E também o que a gente sempre percebe que acontecem aqui no nosso escritório é que os desejos mudam, as necessidades mudam, então a obra vai acontecendo e às vezes o que não era importante antes passa a ser importante. Então numa conversa inicial que a gente tem com o cliente, vai perguntar, você quer piso aquecido? Inicialmente ele vai dizer, piso aquecido? Não, pra mim não precisa, imagina quanto não vai custar isso, né? E no meio do processo a gente volta a pergunta, e aí ó, a gente está numa etapa agora, etapa de obra, que a gente vai precisar saber se realmente vai ter piso aquecido ou não. E a gente vai atrás das empresas, conversa, questão técnica, de custos, e o cliente começa a pensar, bom, eu acho que para mim pode ser importante, eu acho que na minha obra eu quero, ou não. Para mim não é importante isso, eu não quero isso na minha obra. Eu acho que é muito difícil resolver isso lá no início, na conversa inicial, porque a gente ainda não sabe o que quer, eu colocando no lugar do cliente, né? Eu ainda quero, estou num processo de descobertas, então como é que eu sei tudo o que eu vou querer? É um processo que vai acontecer naturalmente. Então, a gente vai colocando vocês em contato com essas possibilidades, com tecnologias, com o que existe no mercado. Vocês vão começar a pesquisar e despertar o olhar para aquilo, para aí depois, num segundo momento, realmente saber se quer ou não. E claro que isso depois de um orçamento normalmente, que isso sempre impacta em custos e, portanto, aumenta a obra, né? Então, não tem como eu já lá no início, por mais que a gente pergunte, você quer piso aquecido? Você quer toalheiro? É muito difícil para o cliente responder isso, porque ele não sabe quanto isso vai custar. Ele não sabe nem o que é isso, né? Isso, se isso realmente vai impactar no meu dia a dia, se isso vai ter alguma qualidade no meu dia a dia, porque tem que melhorar, não é? Eu tenho que ter, por exemplo, a gente hoje só faz jardins com irrigação. Por quê? Porque isso realmente melhora a qualidade do jardim e a qualidade de vida da pessoa que está cuidando dessa casa, né? Tipo de plantas também, né? Que não dão tanta manutenção, que eu não preciso ter o jardineiro ali toda semana na minha casa. Porque a planta, ela vai vivendo, né, simplesmente por ela. Em algumas épocas vão precisar de uma poda. Mas então, acho que o raciocínio é assim, entender se esses custos, porque isso tudo vai gerar custo, realmente vai impactar para melhor na minha vida. Porque se isso for só um empecilho, se for só uma dificuldade em lidar, por exemplo, algumas pessoas acham que automatizar
é muito complicado, porque o sistema é muito complicado, daqui a pouco eu não vou usar, vai ficar um entulho aquilo, vai ficar, né, um monte de parafernália. E os sistemas hoje são muito eficientes, tipo, é muito intuitivo, no celular, 2, 3 cliques, você já consegue acessar tudo, não tem que ir lá mexer num painel, como eu acho que talvez antigamente fosse. Mas isso a gente não sabe no início, né, é uma descoberta, é um processo, então é muito difícil responder isso lá no início. Exato. E eu acho que isso vai acontecer durante o processo. O que as pessoas gostam de saber, assim, quanto vai custar por metro quadrado? Essa é a resposta que todo mundo quer. Então eu vou dar uma resposta mágica. A resposta mágica é: o cubo em Santa Catarina está em torno de 2.300 e 2.400 metros quadrados. Estou falando de uma casa de um padrão melhor, tá? Não casa de... Segundo o CUB, segundo quem faz esse parâmetro. Isso. Então, para quem gosta de saber por metro quadrado, essa é uma estimativa. Agora, com a nossa experiência, a gente entende que isso não é o real. Por que ele não é o real? Porque depende, né? O que é alto padrão para mim? O que é alto padrão para Bianca? Às vezes a mesma casa, como eu falei antes, pode ter custos diferentes, porque a mão de obra é diferente, porque onde eu comprei o meu produto, o que é importante para mim e o que é importante para o outro. Então, por isso que a gente falou aí quanto custa um metro quadrado, mas a gente quer que vocês entendam que a realidade não é por metro quadrado. A realidade é a realidade de cada um. Então, nós vamos dar algumas ideias aqui, falando de alguns materiais, tá? Então, assim, o que a gente sempre fala também, o ideal é contratar uma empresa que faça o levantamento da sua obra. Por exemplo, eu quero gastar na minha obra 1 milhão, né? A gente sempre quer gastar menos, né? Mas vamos dizer, vou gastar 1 milhão. Para você realmente chegar nesse objetivo, o melhor é contratar uma empresa, pegue o seu projeto que já está elaborado ali e faça um levantamento de item por item. Isso é importante até para quem vai tocar sua obra. Por exemplo, a gente ajuda a escolher o piso. Eu vou lá escolher o piso, eu já pego o orçamento inicial ali e vejo, olha, nesse levantamento, para a gente atingir a meta final, é um piso de R$50 o metro quadrado, né? Então a gente vai lá na loja. De R$50 o metro quadrado, a gente tem isso, isso e isso. Você quer? Não gostei de nenhum. Tá, tem esse aqui por 100, vamos dizer. Tá bom, eu vou abrir mão daquele item ali e a gente economiza em outro. Então, nós temos um parâmetro para seguir. Então, contratar uma empresa é um passo bem legal. Essa é uma possibilidade, né? É vir de trás para frente, assim. Claro que quando você vai fazer o projeto, você tem um valor inicial de CUB, então você já sabe mais ou menos por cima, né? Esse é um custo muito superficial, que a minha obra pode custar tanto. Então, assim, ou eu tenho uma meta final para gastar X, que seja esse 1 milhão, vamos colocar aqui que a Bárbara falou antes. Em cima disso, eu vou ter que destinar uma porcentagem para cada etapa da obra. Então, lá nos acabamentos, vai chegar um momento nessa planilha que vai ter lá, olha, para a obra você vai poder gastar X%, que corresponde a X reais, que portanto dá X reais o preço do metro quadrado do piso. Então, a gente não vai poder enlouquecer. Então, essa é uma possibilidade para ter um controle de gastos, né? Então, vem de trás para frente. Isso aí. Algumas informações que tem na internet, né? Vamos lá. Então, quanto que de uma obra eu tenho 100% do meu custo? Normalmente, 40% é mão de obra. Então, temos 40% só de mão de obra. E o acabamento, ele pode variar. O que é acabamento? O piso que eu vou usar, o tipo de abertura, que mais? Bom, é tudo que não é a parte estrutural bruta do início da obra vai ser acabamento, né? E ela pode variar, isso. E ela pode variar de 20% a 38%. Então, tá vendo como há muita variação no produto que eu vou escolher e o custo que eu quero atingir? Então, alguns exemplos... Deixa eu só falar uma coisa. Assim, até cobrir a parte estrutura da obra e a cobertura é mais ou menos em torno de uns 30% do valor total que você vai gastar. Então, assim, a casa, ela já tá ali modelada com forma e a gente pensa assim, tô rica, porque meu dinheiro vai dar até o final, tá de boa. Só que essa parte dali pra frente que é a parte cara, porque ali está 70% do teu dinheiro. Então, sabe ali, você vê aquela obra lá com concreto e com a cobertura feitinha, é 30% do que realmente a pessoa vai gastar até o final, tá? Então, se a gente chega naquele momento e se empolga, não vai dar o dinheiro até o final. É isso? Então tá. Oi, Diego, beijo! Para quem ainda não acredita na gente que só o custo por metro quadrado não é a realidade, então a gente vai começar a citar alguns exemplos.
Por exemplo, uma cobertura metálica. Hoje, aqui na nossa região, a gente indica metálica, né? Não vou nem indicar a estrutura de madeira, porque as casas já de 10, 15 anos atrás que a gente fez, todas mesmo com madeira tratada, com cupim. Então, assim, esquece nos nossos projetos considerar madeira. Então, vamos lá, falar estrutura metálica. Beleza, e a telha? Que tipo de telha que eu vou usar? A gente tem a telha simples, que a gente fala, telha metálica, fininha. Ou eu tenho uma telha sanduíche, que eu tenho a telha, um preenchimento de isopor e outra telha. Esse sistema vai ajudar um pouquinho no acústico, quando bate a água, né, no telhado, aquele barulho. Bastante. Ajuda bastante. Então, uma telha simples, a gente fez um orçamento mais ou menos de uma casa de 300 metros quadrados. Uma telha simples a gente pode considerar 41 mil. E a sanduíche, 57 mil. Eu só mudei o tipo de telha. Para vocês terem uma noção em porcentagem, isso dá uma diferença de 28%. Impacta demais. Então, é muita diferença, né? Então, adianta eu pegar 1 metro quadrado do Cube? Não adianta, porque eu posso chegar na minha obra, Bárbara, mesma casa, nós duas. Eu vou usar a telha simples e a Bianca vai usar a telha sanduíche. A gente já tem uma diferença aí bem grande, pelo menos nesse material. E assim a gente vai item por item. Então vamos falar de revestimento de banheiro. Tem uma variedade imensa no mercado, né? Que tipo Fernando de tá ali, porcelanato? né, Fernando? Que tipo de porcelanato a gente vai usar? Então a gente fez 2 comparativos. Pegamos um banheiro, vimos a quantidade que eu precisaria de um piso e a gente considerou 2, tá? Um é o Onyx Unique, 60 por 1,20 e o outro é o Metrópole Grafite, que é um piso, um cimentício muito bacana de usar. É um piso mais simples, mas atende super bem. Então vamos lá, esse Onyx que eu falei no início, num banheiro, R$9.000 de revestimento. E o Metrópole, R$1.970. Então olha a variação enorme de um piso para o outro, onde eu posso olhar e dizer, olha, para mim esse Metrópole tá ótimo, atende o meu bolso e esteticamente tá bem legal. E a Bianca pode chegar e dizer, não, eu posso investir um pouquinho mais e eu gostei mais desse Onyx, né? É a minha casa, eu quero viver uma vida nela, não vou trocar o revestimento tão cedo, né? Então, a gente já tem uma variação bem grande aí de piso. Olha no piso da casa. No piso da casa a gente fez assim, ó, considerou sala, as nossas casas mais ou menos, né? Uma área da nossa sala, cozinha, jantar e circulações, essa parte social da casa. 2 pisos a gente considerou também, um Barcelona Cristal e o Metrópole Grafite, que é o mesmo que eu falei de antes, que pra mim é adequado e a Bianca tá analisando se ela quer usar esse ou não, né? Quer gastar mais? O piso da casa, usando o Metrópole, que é um piso similar, 7.700. Já esse Barcelona Cristal, 36.500. Então tem uma variação, vai depender de cada um. Quer falar um pouquinho das louças agora? Tá, então aqui louças e metais. Se a gente trabalhar com uma linha da Deca um pouco mais cara, numa determinada situação a gente orça e chega em 18 mil. A mesma situação numa linha intermediária da Docol, a gente chega em 5. Então a mais cara da Deca, com a intermediária da Docol, que tecnicamente atenderia, a gente sai de 5 mil para 18 mil. Por exemplo, vou botar um piso aquecido. A gente tem clientes que falam, não, de modo algum, isso para mim não é importante, em casa de alto padrão. E outros falam, não, quero botar na casa inteira, né? E esse 25 mil aqui custaria o quê? De uma casa inteira, de a colocação do piso aquecido. E isso varia muito, viu? A empresa que você vai contratar, então tem uma variação enorme. Se vai fornecer a mão de obra ou não, porque eu já orcei sim a mão de obra também. Esse é um cliente que fechou a casa inteira, tá? Mais ou menos esse valor. Lareira, vai botar lareira ou não vai? Aquelas lareiras, como é que chama? Inserto, né? 10 a 15 mil reais deve custar uma lareira. Então, e não é só lareira. Se você vai colocar lareira, já vai vir um revestimento, já vai vir uma pedra. Essa pedra vai custar mais 10. Então, não é só a lareira em si, né? Tomadas, a gente gosta de usar uma linha da Novara, que é uma linha muito bonita. Contra uma outra que é legal também, que atende bem. Ó, a gente sai de R$ 2.600 para R$ 8.400. Então também bastante impacto, bastante diferença.
Automação da casa, vou orçar uma casa inteira, vai custar de 80 a 100 mil reais. Aqui tá 80, mas eu acho que já tá 100 mil. Isso a gente considerou uma casa com automação de iluminação, ar-condicionado, som, boiler, as cortinas e persianas. E se for alguns ambientes, então vai ser um pouco proporcional, vai cair pela metade, né? Posso, 50 mil. vou automatizar só a minha parte social, churrasqueira e o meu quarto. Em torno de 50 mil. E eu acho que isso é bem possível, às vezes não precisa da casa inteira, não tem necessidade na casa inteira, né? Então isso também é uma coisa que vai sendo despertada ao longo do processo. Se a gente botar um piso de madeira, madeira estruturada, que a gente também gosta de usar bastante, ou um piso vinílico. Vinílico a gente vai lá, 10 mil reais. Aí o piso de madeira estruturada a gente vai para 50 mil reais. Então olha como isso impacta, né? É uma diferença grande do material, né? Nós não estamos comparando o mesmo material. Não estou falando madeira com madeira. Não, a gente está falando madeira, um material nobre, que vai ter anos de vida na sua casa. Daqui a 10 anos, se tiver algum arranhadinho, só dá uma lixada, passar o verniz. Contra um vinílico que também vai atender muito bem, dependendo do tipo de situação. Exatamente. Né? Então são duas boas situações. Aliás, uma pode não ser indicada para uma coisa, a outra pode ser e vice-versa, né? Cada caso é um caso. Ar-condicionado também, se a gente tiver a mesma situação de parede e de teto, a gente pode sair de 2.600 para 7.700. Sem contar que na hora de instalar também fica mais caro instalar um split de parede contra um cassete, né, de teto. A box de banheiro, que a gente sempre orienta para colocar box, que tem acho que é a única empresa que eu conheço pelo menos, que trabalha com box de segurança, que realmente não tem problema de estourar, ou se estourar ninguém vai se machucar, não estilhaça. Contra um vidro temperado normal, aquele que vocês têm em casa, inclusive a Bárbara também tem, e botou película porque ela tem desse. Então a gente sai de 1.800 para 3.600. Então 3.600 é esse de segurança. Para quem quer saber, é Lifeguard, vocês podem botar no Google. Pouquíssimas empresas trabalham com esse tipo de box. Mas exatamente. É muito legal, porque se ele quebrar, trincar alguma coisa, ele não estilhaça, ele fica ali. Você dá para usar do box, normalmente até vinha peça nova. Vaso sanitário, se a gente pegar um vaso Carrara da Deca que a gente usa há anos, R$1.200, e se a gente for botar um suspenso, a gente já passa de 4 mil, né? Então também já, olha como isso tudo impacta no final. E aí, deixa eu só falar que eu não tô com calor agora, porque o ar tá funcionando, tá bem, né? Viu, Fernando? Fernando Nardelli, ó, deve estar invertido pra vocês, mas com um nome e tudo. No inverno vai ser uma delícia. Vai ser ótimo fazer live no verão. A gente vai fazer com ar-condicionado ligado. Então, tudo isso que a gente falou são itens que eles precisam ser resolvidos nas etapas de obra. Isso é uma coisa muito importante que a gente coloca aqui dentro. Olha lá, o Carrara já está quase 1.500. Obrigada, Fernando, por nos atualizar. Foi o último orçamento. A gente preparou essa live, pra vocês terem uma ideia, ano passado, tá? Não deu tempo. A gente não fez. Inclusive, talvez a maioria dos valores pode estar desajustado e não importa muito o valor em si. O que a gente quis dizer que no momento que a gente comparou, né, sempre a mesma área, a gente consegue variar demais o preço, né? Isso aí. Então, o que a gente sempre fala aqui no escritório, por que é importante, quando eu fechar um projeto arquitetônico, eu já fechar toda a parte de acabamento, interiores, porque muito dos itens que a gente comentou com vocês aqui, de valores, eles interferem diretamente na obra. Por exemplo, uma lareira. Eu vou botar lareira ou não? Eu não posso resolver isso lá no final, quando eu estiver fazendo interiores. Por quê? Porque eu já vou ter o duto. Cada sistema de lareira tem uma tubulação diferente, um tamanho de duto diferente. Cada empresa, cada fornecedor vai vir até aqui, tanto para orientar a gente em projeto, como para orientar em obra. E é o mesmo sistema, mas vai mudar. Eu tenho uma lareira e a Bianca também, vou falar nós duas, a Bianca também tem essa lareira. Só que ela quer usar essa tubulação para esquentar o quarto dela. Eu não, eu só vou esquentar a minha sala. É a mesma lareira, mas a tubulação vai ser diferente, o duto vai ser diferente, a medida é diferente. Então, tô em obra, tô fazendo a parte de obra, eu preciso saber o que vai ser usado. Então, olha que sacanagem, porque ao mesmo tempo que a gente disse que não dá para saber tudo antes, que é um processo que a gente vai descobrindo, que vai entendendo as necessidades, ela acabou de dizer, que ela sempre é a razão, ela acabou de dizer que
tem sim que resolver logo. Não dá para ser para frente, porque dá para ser depois, só que vai custar mais caro, vai ter que ter alteração, vai ter que mexer em estrutura. Então, aí que é um ajuste, assim, né? E por isso o momento do projeto é tão importante. No momento do projeto, a gente costuma fazer muito esses orçamentos ou já passar esses custos para o cliente, porque isso, com certeza, quase sempre impacta em custo e o cliente vai acabar decidindo por essa razão, né? Então, o nosso momento de projeto, de orientação, é sempre muito intenso, são muitas informações, para que realmente a gente consiga definir tudo isso antes, né? Então, por mais que é um processo, o caminho, né, vai ser feito ao caminhar, algumas necessidades a gente não sabe que precisa, ao mesmo tempo a gente vai puxar vocês para decidir o quanto antes em projeto. Isso aí. O piso, por exemplo, tem espessuras diferentes. Se eu for usar o de madeira ou vinílico, é espessura diferente. Então, quando o pedreiro estiver fazendo o contrapiso, ele precisa saber. Vai botar as soleiras, ele precisa saber que tipo de abertura eu vou botar. As aberturas de PVC, por exemplo, nos quartos, a gente tem uma caixa de persiana. A gente já trabalha a espessura da parede, ou seja, então vem lá dentro, lá no arquitetônico já, a espessura diferente para essa caixa ficar toda embutida na parede, para ela não avançar em cima da cortina. Então, todos os itens são importantes. Então, eu tenho que saber o valor, o cliente tem que saber o valor antes para ele decidir, eu quero ou eu não quero. Eu vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão daquilo. Então, isso tudo é para a gente ver uma variação gigante que tem, né? Além de orçamentos, materiais iguais, às vezes de uma empresa para outra também, então a importância de fazer levantamento, né? Atendimentos diferentes também, né? Às vezes a gente tem, vai pagar às vezes um pouquinho mais, mas tu tem uma contrapartida daquele fornecedor, um de outro, compraste, vira. Tu sabes que eu estou fazendo orçamento agora de fios, de parte elétrica, e não tem variação, não tem. Todas as lojas que eu orcei é tudo igual, porque também ninguém consegue fazer milagre, né? Então, às vezes, o que mais conta é a gente saber que tem uma retaguarda, que tem alguém que vai dar um apoio técnico, porque, de fato, ninguém está fazendo milagre. Como é que alguém escreveu ali? Tem as questões de ilha. Muitas das vezes o cliente quer, mas a casa ou a AP não foi construído para tal. Sim, isso é um detalhe do nosso briefing, a gente deixa isso muito entendido lá bem no início, porque no momento de projetar a gente precisa ter os espaços adequados e a infra também adequada depois, porque senão quer botar um fogão na ilha, daí não tem gás, quer botar uma pia na ilha, daí não tem esgoto nem água, né? Então, e além do espaço, né? Porque se não tiver resolvido, pensado lá, depois não vai funcionar. Uma coisa que a gente também tenta falar em briefing, outro dia a gente pode fazer uma live só de briefing, é entender se o cliente gosta de cozinhar na ilha, se ele gosta de ficar olhando para as pessoas, ou se ele gosta de ficar mais escondidinho e não ter isso tão exposto. Então são detalhes que a gente tira bem no início também lá no nosso arquitetônico já, né? É uma situação às vezes que a pessoa vai pensar, não, depois eu resolvo interiores. Mas assim, lá no arquitetônico já tem que estar pensado. 20 minutos. Então para finalizar, né? Então vamos lá, uma obra, a gente pode avaliar a partir do CUB? Posso. Mas é um custo básico e superficial. Isso aí, então vocês já viram que vai variar muito. E muito importante, então, fazer simulações com o arquiteto de custos, abertura de PVC, abertura de alumínio ou vidro temperado. E se tiver depois uma empresa que faça um levantamento, um orçamento que não custa caro, orçamento de obra, meu Deus, de acordo com, mediante tudo que vai custar a obra, é baratíssimo. Eu acho bastante interessante, eu acho que são pontos muito importantes contratar uma empresa para fazer esses cursos, tá? Então eu só quero agora deixar um beijo, talvez quem entrou já saiu, mas eu vi um monte de gente ali que eu conheço que mandou um beijinho, que estava aqui, que já foi meu aluno também, minha aluna. Então, um beijo para todo mundo e agora de vez em quando a gente vai fazer uma live de novo. Isso aí, isso aí. Acompanhe surpresa aí, ó, café da manhã com as irmãs bebês. Aí, como é que desliga? Como é que desliga agora? Só no X. Tchau, gente. Presta atenção. Tem certeza.